Está começando mais um Galeria Cast, o podcast do Galeria Bank em parceria com a Band. Esse é o Galeria Cast, seja muito bem-vindo em parceria com a Band Mais TV e também Galeria Bank. Nós realizamos esse podcast para falar de Home Equity. E olha, são muitos os diferenciais do Galeria Bank e um deles é esse, né, de trabalhar exclusivamente só com o Home Equity. Sejam bem-vindas novamente. Obrigada. Aline, Eliana. Qual que é essa vantagem, então, que o cliente tem da gente trabalhar só com o Home Equity? É um foco. É um foco total. Eu sempre falo que eu vim de outros bancos, né? E a gente trabalhava com muitos produtos. Então, eu sempre falei, nossa, eu queria trabalhar com um só, que eu pudesse ser especialista naquilo, que eu pudesse conseguir só falar daquilo, né? E o Galeria, ele trabalhando só com um produto, a gente tem um foco total, não só na questão do produto, do crédito com garantia do imóvel, uma análise de matrícula, uma análise jurídica que a gente também precisa ter. Então, isso traz um foco muito bacana, né? A gente foge daquelas vendas de mais produtos para o cliente. Tem cliente que vai contratar o Home Equity aí na concorrência, né? Ele tem que abrir conta, tem que fazer produto, tem que fazer seguro. Mas se você abrir aqui, você vai ter isso, e você não quer levar também um pouquinho? Isso. Aquela coisa que se você levar só o lanche, não vai valer a pena. Exatamente. Então, as pessoas procuram como. a gente e falam, mas tá, o que eu vou precisar? Vou precisar abrir uma conta? Não, você não precisa de nada. Eu tô aqui como especialista. Tem um consórcio, né, pra fazer? Não, exatamente. Não tem. Então, assim, isso faz com que a gente consiga realmente ser especialista no produto para entregar o que realmente o cliente, né, o que você precisa para poder tirar todas as suas dúvidas sobre esse produto. Então, eu acho que para mim, né, eu sou um pouco suspeita para falar de crédito com garantia de imóvel, de Home Equity, porque eu sou apaixonada pelo produto. Foi uma área que você já se apaixonou nesses outros trabalhos que você fez? Na verdade, a gente sempre fez os créditos mais rápidos, né? Que era o crédito pessoal, até mesmo um CDC, né? Que era de carro, mas na minha carreira toda bancária, eu fiz um contrato de crédito imobiliário no banco que eu trabalhei. Só um. Né? Então, porque o pessoal procurava mais as linhas mais rápidas, né? As linhas online, eu diria, né? A nossa tem um processo aí muito rápido do Galeria em relação à concorrência, claro, mas eu não fazia. Então, quando eu entrei há 2 anos, né, que eu tô no Galeria, quando eu entrei para trabalhar com isso, no primeiro mês já me apaixonei. Falei, isso que eu quero pra minha vida. E já falei pro pessoal do banco, não saio daqui. Não vou adianta. me aposentar, Aqui, e se me tirar, eu fico aqui mesmo. Porque eu gosto. Mas é apaixonante, realmente, porque o Galeria Bank, ele oferece essa agilidade, né? Então, exemplo, como a Aline falou, que os clientes estavam procurando mais créditos mais fáceis, o famoso pré-aprovado, né? Que apertou no aplicativo, cai na conta, 10% ao mês, mas pegava, né? E o importante é que eu vou pegar esse dinheiro. Mas como vou pagar, não sei, mas eu vou pegar. Mas é apaixonante porque a gente tem essa rapidez, agilidade, né? Então, realmente, trabalhar no Galeria, especificamente, e com o produto com foco é muito diferente do que eu já fiz também na minha vida. Em outras instituições, em outros trabalhos. Exatamente. E é uma coisa que a gente fala muito que acontece fora do Brasil, mas que relativamente há um pouco tempo está aqui. Vocês acham que essa questão da tecnologia, do digital, vem muito para agregar nesse momento? Porque eu sei que tem muitos empresários que estão procurando pelo Home Equity. Qual que é a relação que a gente tem com essa questão do digital, da tecnologia? Na verdade, ao mesmo tempo que a gente tem toda essa tecnologia, né, de rapidez e tudo mais, um sistema próprio desenvolvido para o próprio Galeria, isso torna todo o processo muito ágil, né? A gente tem um sistema chamado autocrédito, que é isso que a gente estava falando no início aí do podcast, que uma casa em condomínio, um apartamento, a gente consegue analisar isso em até 30 minutos por esse autocrédito, criado, desenvolvido, né, pelo próprio Galeria, né, pelo time que a gente tem de desenvolvimento, enfim. Mas
toda essa maneira digital que a gente tem para agilizar o processo, isso também não desumaniza, não sei nem se existe essa palavra, Almi, isso? Você consegue agregar, né, valor, vamos dizer assim, ao trabalho como todo, a essa venda como um todo. Exatamente, porque o cliente, ele quer ter esse contato. E no Galeria ele consegue ter esse contato comigo, com ela, com outros especialistas. Então, como a gente já falou aqui, não vai falar com uma IA, você tem diretamente o nosso contato, acesso a nós como especialistas, seja por telefone, seja por vídeo, seja presencialmente no escritório aqui em Campinas, em Sorocaba. Então, é uma maneira muito humana da gente tratar, né? Nós falamos, eu sempre pergunto pro cliente, como você prefere conversar? Pelo WhatsApp, né? Tem cliente que é visual, tem cliente que ele não gosta, tem cliente que ele é objetivo, que ele já quer rápido, tem cliente que ama o digital, tem cliente que tem medo do digital. Então, a gente precisa tentar entender cada tipo de cliente, né? Então, eu acho que um gerente comercial hoje, um especialista, primeira coisa que ele tem que fazer é entender quem é você, entender o que você gosta, como você gosta de ser chamado, como você gosta de ser tratado, para que a gente possa se alinhar. Quando você tem um sistema como esse que vocês têm, e aí eu prefiro agir dessa forma, eu prefiro desse jeito, eu funciono de tal, eu sou o cliente. E aí, muitas vezes o banco ou a instituição, ela quer falar para você o jeito que você tem que ser. Sim, e aí você fica o quê? Você fica inseguro. Exatamente. Né? Então, assim, quando você consegue ter essa facilidade de, o meu sistema não permite, sei lá. E eu gostei muito desse negócio. É tudo muito, muito focado, muito direcionado, é muito exclusivo, né? Que se o sistema, ele foi montado para exatamente isso, então só tem a facilitar. Porque muitas vezes você tem um sistema único, e aí você faz várias coisas nele, né? Vários outros tipos de financiamento e tal. E esse não. Então, por isso que vocês têm essa agilidade, essa rapidez. Quem gosta de falar com o robô? Sim. Se a gente liga no telefone e fica naquela chamada, naquele robô, é tão ruim isso. É tão gostoso quando uma pessoa, você recebe um bom dia que você fala, poxa, tem uma pessoa falando comigo. Ela mandou um bom dia normal, não é um robô. Não é muito bom. Um monte de perguntas, né? Perguntas e respostas automatizadas, né? Daqui um tempo a gente fala com você. Eu acho que muito dessa tecnologia ajuda, mas muito atrapalha também. Porque daí, quando vem o humano para falar com você, aí você tem que falar tudo de novo. É verdade. Entendeu? Não, peraí. Então, eu tenho um imóvel e eu gostaria de saber... E aí, nesse caso, vocês já fazem esse atendimento. Então, a questão do atendimento, ele é humano, ele é humanizado, 100%. Ele é personalizado. Muito bem. O que é mais importante para cada cliente. Então, o cliente escolhe ali a forma como ele quer conversar para ele se sentir seguro, né? De saber que não quero pegar seu imóvel. A gente vai fazer uma parceria. É porque o fato dele ser tecnológico, dele ser ágil, né? Ele não deixa de ser seguro, né, Li? Que é aquilo que a gente estava falando aqui sobre... E assim, os empresários hoje já estão acostumados com o sistema, né, digital. E os clientes que não têm tanto costume em digital, por exemplo, tive cliente que não conseguia gravar um áudio no WhatsApp. Né? Então, a gente atende da forma que o cliente se sinta confortável e consiga nos comunicar, né? Então, eu já tive um caso que eu fiquei umas 4 horas para um cliente assinar o nosso contrato. Mas por quê? Porque ele não tinha tanta destreza no digital. E nós, como especialistas, a gente tem que entender, né, o outro lado da linha e adequar, né, com o que ele precisa. Então, assim, com a paciência, com a explicação, né? Como, na verdade, explicar para o cliente o que vai acontecer, né? Futuramente, olha, agora o próximo passo é esse, vou entrar em contato com você para isso, vou encaminhar para você o seu contrato, você faz a leitura, após a validação, você vai receber o contrato por e-mail, faça a leitura, caso tenha dúvida, por favor, não hesite em nos chamarem, por favor, chame a gente pelo WhatsApp, vou estar aqui até o final da sua, da conclusão do seu contrato, do seu processo. Da sua esteira. Exatamente, sua esteira. Se propõe, né, exatamente, sobre... então, quando a gente fala, olha, eu vou estar aqui, conte comigo que eu estou até o final da esteira, de todo o seu processo, ele se sente ali, se eu precisar de qualquer coisinha, eu vou chamar ela. Então, ele sente esse conforto e aí, como você fala, o digital é para agilizar o processo, mas o digital ele nunca vai desumanizar, porque nós, no Galeria, a gente não trabalha dessa forma, a gente trabalha digital para poder ser rápido o processo, mas o atendimento humano.
né? Então, esse é o nosso diferencial. Então, cada um escolhe ali o jeito que vai querer passar por esse processo para conseguir o seu crédito. Exato. Eu lembro uma vez que eu estava precisando de... morando sozinha, em república, essas coisas, né? Para fazer faculdade e tal. E precisava pegar a matrícula para poder alugar um apartamento na cidade que eu ia morar. E aí, o meu pai virou para mim e falou... Eu falei, a moça da imobiliária tá pedindo aqui a matrícula. Não, eu vou aí. Tipo assim, 2h30 de viagem. Falei, mas ela falou que é só mandar por e-mail. Mas ele não quis mandar por e-mail. Ele quis ir lá, conhecer a mulher e falou, não, isso é uma coisa muito séria, a gente ficar passando matrícula de imóvel assim, não pode. Eu quero levar até a mão dela. Ela falou, não, pode trazer aqui. Então, eu acho importante isso, né? Você ter a questão do digital. Ó, tô à sua disposição. Você já tá trabalhando com isso, você já sabe como é que é, tal, para o cliente que já tá adequado, né? Toda essa tecnologia. Mas para quem quer ter um lugar físico também na cidade da pessoa ou próximo da pessoa, que a pessoa possa ir lá e tomar um café com vocês e conhecer vocês de perto ou fazer uma chamada de vídeo. Isso é bom também, né? Muito. E lembrando que a partir do momento que esse cliente ele entrou dentro de qualquer plataforma do Galeria Bank, ele enviou qualquer documento para o Galeria, todos os dados, né, desse cliente, eles estão totalmente protegidos, né? Então, não existe esse medo de vazar informações e tudo mais. Ele entrou dentro da plataforma, seja no WhatsApp que ele trocou com um especialista, todos os seus dados são protegidos, né, pela lei. Então, assim, ele pode se sentir seguro ao acessar. Tem pessoas que chegam e falam, mas eu não conheço o banco. Eu acho que só pelo fato da gente falar que nós somos regulamentados pelo Banco Central, isso já traz. Se ele entrar lá, ele vai ver Galeria Bank lá. Então, sabendo que ele tem aí toda essa proteção, que ele pode contar com isso, né? Somos um banco ágil, somos um banco seguro. Eu acho que aí não restam dúvidas, né? Então, existe isso, então. A hora que ele vai mandar um documento, alguma coisa, vocês já informam. Ó, pode ficar tranquilo que seus dados estão protegidos. E nós somos como que é? Regulamentados. Regulamentado pelo Banco Central. E aí tem como ele fazer também essa checagem. Tem, pelo site do Banco Central. Central. Pelo site do Banco Central. E aí vocês estão lá. Sim. Inclusive no nosso site, né, aqui, galeriabank.com.br, acesse, faça uma simulação conosco, nos procure. Aqui nós estamos dispostos a atender vocês. Mas lá vocês encontram todas as informações necessárias. E essa também, que nós acabamos de falar sobre o Banco Central, tudo que vocês precisam saber, aonde estamos localizados, o prédio, a foto do prédio, tudo mais. Eu até a gente sempre, quando a gente assina um contrato, a gente tem um sino lá maravilhoso, né, Li? Que eu gosto de me pendurar naquele sino quando a gente assina um contrato. Então, eu tive um cliente vocês têm lá o sininho? Maravilhoso, adoro. A gente só trabalha pra bater aquele sino. Exatamente. Nossa, gente, a gente eu ia... vive e respira por aquilo. Exatamente, só pra isso. E aí eu tive um cliente aqui de Itatiba, um casal maravilhoso. Falei assim, eu quero que vocês venham aqui, porque eu quero que eles levaram o note deles pra assinar lá. A gente sentou, a gente tomou café, a gente passou uma tarde. Nesse dia teve festas aniversariantes. Eles comeram até bolo com a gente. Eles bateram sino com a gente. Nossa, então, assim, que foi legal. uma experiência maravilhosa. Até hoje ela manda bom dia, boa tarde, boa noite no WhatsApp, né? Criou uma relação aí. Criamos uma relação, então eu sou uma pessoa das relações. Cada especialista é de um jeito. É de um jeito, né? E cliente também. Tem cliente que às vezes a gente percebe pelo início das mensagens, né? Como que ele gosta de ser ali tratado. Mas eu acho que essa questão é muito gostosa, de depois você ver um pós bacana, que a pessoa te elogia, faz um depoimento no site, ou seja, numa avaliação no Google. Então, isso é muito importante, trazer pra perto. Tem esses depoimentos, então, eu acho legal. Porque às vezes a pessoa tá meio insegura. São pessoas reais lá que já utilizaram dos serviços de vocês e tem esses depoimentos, que bom. Procurem nossas avaliações, sim, no Google. Somos muito bem avaliados, sim. No nosso site, né? No nosso site também. E é engraçado esse negócio, né, mesmo de cliente, que você sente, assim, tem cliente que... Tem uns que são mais ríspidos, mas aí eles vão se soltando. Isso. E tem aqueles que nunca se soltam, né? Nunca mudam. É do início ao fim. Ok, tá. Pode fazer? Vou assinar. Será que ele vai mesmo? Será que ele é ele, né? Porque a gente faz sempre a vídeo também, né? Agora tem um que já manda a figurinha e você já sabe. Opa, esse daí eu vou nadar de braçada. Esse daí a gente vai fazer amizade, esse daí vai... vai indicar a gente, né? Muito bom, gente, muito bom. Vocês viram só quantas coisas bacanas em relação à tecnologia, em relação à estrutura mesmo do Galeria Bank, que você pode usufruir aí para o seu negócio, para sua vida, para uma reforma
reforma aí no seu estabelecimento comercial, que você sabe que você vai lucrar muito mais fazendo essa reforma. Então, por que deixar esse imóvel parado se ele não tá te rendendo nada e você sabe que você vai conseguir pagar, né, essa parcela? E aí, se você for comprar, os juros no mercado são muito mais altos. Eu acho que o que vale a pena mesmo é você fazer uma simulação aí sem compromisso. Consigo já fazer pelo site. Com certeza. Como que é? Eu coloco lá o valor do imóvel. Isso, E aí o valor eu já do crédito simulo. solicitado, ele já traz ali uma simulação Uma para você ter uma perspectiva. ideia. Isso. E aí pode ser para mais ou pode ser para menos, dependendo Sim, do... sim. Exatamente. Dependendo do que ele deseja. Às vezes o cliente, ele olha pela parcela, às vezes nem vai olhar tanto o valor, né? Então, assim, depende do que ele tá procurando. A gente costuma fazer para empresários, muitas pessoas que estão abrindo franquias, né? Sim, sim. Muitas pessoas que querem abrir franquias, que querem reformar, que compraram um terreno e querem construir a casa, já tem uma e querem construir também. Isso é uma coisa que a gente faz bastante. Então, em relação ao mercado, o melhor crédito que tem para o contrato nesse momento é o Home Equity do Galeria Nesse Bank. momento é aqui. isso, agora, é aqui, galeriabank.com.br/Band. Você perdeu o começo desse bate-papo, dessa conversa gostosa aqui com a Aline e com a Eliana? Então acessa aí para você conferir mais. Este foi o Galeria Cast. Acompanhe mais episódios em todas as plataformas de streaming.